Com as bênçãos de Deus, damos início à 13ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Gediel fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Solicito ao vereador Rivera a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provado de acordo com a lei, em julgamento público, do qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Solicito ao vereador Delcinho a fazer a leitura de um artigo dos Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura nominal dos senhores vereadores. Chamada nominal. Dr. Prete. Presente. Paulinho Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Presente. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel. Presente. Coloco em discussão a ata da 12ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 17 de maio de 2021. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 12ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos números 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 de 2021, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Anuncio a retirada do projeto de lei 03/21, que dispõe sobre o manejo, a poda e corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município, da outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da emenda 01/2021, de autoria do edil Adilson Balduino, ao projeto de lei número 12/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021, 2022 e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 16/2021, dígito L, que denomina Via Pública Municipal e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 17/2021, dígito L, que denomina Via Pública Municipal e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 18/2021, dígito L, que institui o programa Adote uma Nascente. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 250/2021.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que o programa Cidade Legal foi criado para auxiliar os munícipes paulistas na regularização dos loteamentos, considerando que o programa Cidade Legal acelera, desburocratiza o processo de regularização fundiária, considerando que através do requerimento do referido programa executivo está regularizando os imóveis do bairro Itararé, considerando a necessidade de outros bairros do município receberem o benefício do programa Cidade Legal, requer a mesa ouvida plenária seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo pretende assinar convênios com o programa Cidade Legal para beneficiar outros bairros do município? 2. Se sim, enviar a relação dos bairros. 3. Se não, qual o motivo? Paulinho Bola, vereador. Requerimento 251/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recebi várias reclamações de munícipes que residem no bairro Areia Branca 1, na rua Helena Balbo, que cobram a conclusão da obra de canalização dessa rua. Considerando que a falta de conclusão da obra nos bairros de dias de chuva, a água escoa na estrada, fazendo buracos e valetas por toda a extensão, prejudicando o transporte público e também os munícipes que trafegam por essa rua. Requer a mesa ouvida plenária seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o Executivo solicitar a execução de canalização da rua Helena Balbo, no bairro Areia Branca 1? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Paulinho Bola, vereador. Requerimento 252/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na pandemia muitos empregos foram perdidos e com isso muitos animais foram abandonados nas ruas do município, considerando que esses animais soltos podem gerar doença aos munícipes, uma vez que os mesmos se alimentam de lixo, considerando que o zoonose está com sua lotação de animais saturada, precisando hoje de uma ampliação para receber esses animais abandonados. Requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o Executivo criar projeto e enviar recurso para ampliação da zoonose, retirando esses animais abandonados das ruas do município? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Paulinho Bola, vereador. Requerimento 253/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que com a pandemia ficou mais difícil descartar o lixo hospitalar pelas farmácias, clínicas, dentárias, etc. Considerando que há algum tempo atrás esse serviço era feito pela empresa prestadora de serviços da Prefeitura, Engever. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Qual a possibilidade do Executivo contratar a empresa Engever no trabalho de descarte de lixo hospitalar das clínicas dentárias, farmácias, etc. 2. Sim, quando? 3. Se não, por quê? Paulinho Bola, vereador. Requerimento 254/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recebi várias reclamações de munícipes que residem no bairro Areia Branca 2, na rua Pedro Balbo, que cobram a instalação de bloquetes e a conclusão da obra de canalização dessa rua, considerando que com a falta de conclusão da obra, nos dias de chuva, a água escoa as estradas, fazendo buracos, valetas por toda a extensão, prejudicando o transporte público e também os munícipes que trafegam nessa rua. Requer a mesa ouvida do plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o Executivo solicitar a instalação de bloquetes e a canalização na rua Pedro Balbo, do bairro Areia Branca 2? Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Chico Capoeira, vereador. Requerimento 255/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a degradação da pavimentação asfáltica entre os números 160 e 190, na extensão da rua Ida Taraborelli, Vila Santa Luzia, requer a mesa ouvida plenária seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar a operação tapa-buraco no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Chico Capoeira, vereador. Requerimento 256/2021.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o Dia do Servidor Público é comemorado anualmente em 28 de outubro, considerando que diversos municípios se instituíram através da lei ou decreto homenagem anual aos servidores públicos municipais, considerando que a homenagem é prestada aos servidores pelos trabalhos realizados ao longo dos anos no município, através de placa de honra ao mérito, diploma, troféu, prêmios, dia de descanso, etc. Considerando reconhecer o trabalho realizado pelos servidores públicos e homenagear os que contemplam 25 anos de relevante serviço prestado à população no município de Alumínio, é que requer a mesa ouvida plenária seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do Executivo Municipal instituir homenagem anual aos servidores públicos municipais e homenagear os que completam 25 anos, bem como outras datas comemorativas, se assim entender conveniente, serviços do município de Alumínio. 1.1. Se positivo, é possível que a homenagem se realize anualmente no decorrer do mês de outubro. É possível homenagear em 2021 os servidores em atividade que já contemplaram 25 anos de serviço no município de Alumínio em anos anteriores. 1.2. É possível entregar as homenagens uma placa de honra ao mérito. 1.3. É possível agraciar os homenageados com alguns dias de descanso ou outro benefício? Se negativo, justificar. Adilson Balduino, vereador. Requerimento 257/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o Dia do Servidor Público é comemorado anualmente dia 257/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o Dia do Servidor Público é comemorado anualmente dia 28 de outubro, considerando que diversos municípios instituíram através de lei ou decreto homenagem anual aos servidores públicos municipais, considerando que a homenagem é prestada aos servidores pelos trabalhos realizados ao longo dos anos no município, através da placa de honra ao mérito, diploma, troféu, prêmios, dia de descanso, etc. Considerando reconhecer o trabalho realizado pelos servidores públicos desta Casa de Lei e homenagear os que completam 25 anos de relevantes serviços prestados à população no município de Alumínio, é que requer a mesa ouvida plenária seja oficiado o senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de o Legislativo Municipal instituir homenagem anual aos servidores dessa Casa de Leis e homenagear os que completam 25 anos, bem como outras datas comemorativas, se assim entender conveniente, de serviço ao município de Alumínio. 1.1. Se positivo, é possível que a homenagem se realize anualmente no decorrer do mês de outubro. 1.1. É possível homenagear em 2021 os servidores em atividade que já completam os 25 anos de serviço nesta Casa de Leis em anos anteriores. 1.2. É possível entregar a homenagem em placa de honra ao mérito. 1.3. É possível agradecer os homenageados com alguns dias de descanso ou benefícios. 1.2. Se negativo, justificar. Adilson Balduino, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Sim, aprovado. Queria discutir o requerimento. 5 minutos, uma parte. Como está no texto do requerimento, verificamos que diversos municípios instituíram a homenagem anual aos servidores públicos municipais. Entendo ser justo que ocorra o mesmo com os servidores aqui da nossa cidade, tanto aos que trabalham na prefeitura, como os da Câmara Municipal. Por isso, protocolei o requerimento em separados. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, 25 anos em uma instituição, merece ser valorizada e homenageada, e também ao completar 30, 35 anos de serviço. Isso ocorre até mesmo em empresas privadas. Ouvindo muitas vezes falar que o servidor público não trabalha, não faz nada, isso e aquilo, se alguns servidores não cumprem bem as suas obrigações, cabe à administração pública tomar suas devidas providências. Mas isso não pode ser motivos
para desvalorizar todos os servidores públicos. Em todos os setores da sociedade, vamos encontrar pessoas com comportamentos diferentes. Uns se comprometem mais, outros menos, e alguns não têm comprometimentos. Mas não podemos desvalorizar aqueles que realizam seus trabalhos com dedicação e empenho. Quanto aos servidores que já trabalharam, né, durante longos anos e vieram aposentar aqui na prefeitura, pessoas que merecem nosso reconhecimento, como não foram homenageados tanto nas suas atividades, deveriam ser estendidas essas homenagens a eles, até mesmo começando por eles, né? Nessa primeira edição aí. Nós precisamos valorizar os servidores públicos municipais. Tenho consciência que no momento atual a lei não pode ser dado as gratificações, mas as valorizações podem ocorrer pelos meios que constam no requerimento. Sei que muitas vezes uma homenagem nossa parece ser pouco, mas se não realizamos nem o pouco, nem esse pouco, o que estamos fazendo, né? Espero que o Executivo Municipal dê atenção adequada a esse requerimento e faça até mais pelos servidores. Quando for cobrar dos servidores, cobre, né? Mas quando for para valorizar, valorize. Concluo pedindo a aprovação do requerimento aos pares nobres. São essas as minhas considerações. Continue em discussão, requerimento 257. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprova. Professor Gidiel. Aprovo. Requerimento 257, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao senhor secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 258/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que está sendo realizada a obra de melhoria da rede pluvial na estrada municipal vereador Hélio Vanderlei Neto, do bairro Granja Modelo, e que está se formando uma área aberta no local da manutenção conforme fotos anexos, considerando que esse terreno livre pode se tornar um local de área verde ou uma pequena praça, caso haja um processo de revitalização, com reforma de calçada, implantação de bancos, iluminação e preparo da terra para poder receber o plantio de mudas de árvores e outras plantas. Requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível fazer um projeto de revitalização dessa área aberta, com a reparação da calçada, implantação de bancos, iluminação e plantio de árvores e outras vegetações? 2. Se sim, qual o prazo para a implantação desse projeto? Se não, por quê? Jean Delite, vereador. Requerimento 259/2021. Consideramos que fomos procurados por comerciantes da referida rua contrariados com a mudança, principalmente sobre a impossibilidade de estacionar, considerando que esse vereador foi surpreendido com a alteração da mão única para a mão dupla, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Os comerciantes e moradores foram consultados sobre a mudança do trânsito da rua Hamilton Moratti? 2. O setor de trânsito realizou estudos para efetuar as alterações da via? 3. Há possibilidade de o executivo reverter as alterações tendo em vista as reclamações dos moradores e comerciantes? 4. Se sim, enviar os nomes. 5. Se não, informar como será feita a contratação. Paulinho Bola, vereador. Requerimento 260/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recebi várias reclamações dos funcionários que trabalham na oficina mecânica, que está localizada no bairro Irema, sobre a logística entre a oficina e a bomba de combustível e também a rampa para lavar os veículos.
considerando a necessidade de construir uma rampa para lavar os veículos e também transferência da bomba de combustível para o bairro Irema. Com isso, os funcionários tendem a ganhar tempo e atender um número maior de veículos. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Seria possível o executivo solicitar a construção de uma rampa para lavar os veículos e também a transferência da bomba de combustível para a oficina no bairro Irema? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Paulinho Bola, vereador. 2015. Não foi. Está errado isso aqui. Requerimento 261 de 2021. Está errado isso. Está errado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que fomos procurados por diversos comerciantes e munícipes, tanto em meu gabinete como em redes sociais, com a melhor segurança e patrulhamento na área rural e urbana, considerando que um efetivo de guarda municipal ajudaria no patrulhamento de nossa cidade e no apoio à polícia militar e civil, bem como a segurança do patrimônio público. Requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, através do departamento competente, nos informe. 1. Existe projeto da criação de guarda municipal? 1.1. Se sim, quando? 1.2. Se não, por quê? 2. Já houve algum estudo para implantá-lo? 2.1. Quando? 3. Caso afirmativo, qual a previsão para a implantação? 3.1. Enviar projeção de impacto financeiro. Chico Capoeira, vereador. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação 195/2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize a roçada e a limpeza no bairro Irema, principalmente no parquinho, pois o mato está muito crescido, conforme fotos anexos, acarretando o surgimento de insetos e animais peçonhentos. Jean Delite, vereador. Indicação 196/2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realiza a poda e verifica as condições da árvore ao lado da residência número 158, na Rua dos Jacarandás, no Jardim Olidel. Jean Delite, vereador. Indicação 197/2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize a manutenção da tampa de concreto Boca de Lobo, na calçada Rua Paulo Dias, em frente à residência número 232. Jean Delite, vereador. Indicação 198/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, indicamos ao prefeito municipal que, através do departamento competente, verifique a possibilidade de instalar em caráter de urgência uma lombada na rua Antônio Felizbino da Silva, ao número 7776, no bairro Irema. Chico Capoeira, vereador. Passamos ao tema livre com o vereador Jean Delite. 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Boa noite para os vereadores. Hoje eu vim na tribuna para somente agradecer. Há exatos 3 meses atrás, fizemos, a minha assessora Roselma, um ofício para ajudar uma ONG aqui de alumínio, né? A Associação de Apoio às Crianças e Adolescentes da cidade. É uma entidade muito séria, onde ajuda várias famílias carentes, com a ajuda de alimentos, roupas. Tem também ajudado muito as crianças na parte de currículos, artesanatos, aulas de karatê, né? O pastor Silas, a presidente Marta Martins, e suplicamos a deputada Letícia Aguiar a ajudar com alguma emenda impositiva, e prontamente nos atendeu, né? Sexta-feira fomos no gabinete regional, em São José dos Campos, e lá conseguimos essa emenda impositiva no valor de R$50 mil, onde hoje entregamos oficialmente em mãos à ONG. Então agora só falta os trâmites de documentação, e de 3 a 6 meses essa emenda chega, né? É destinado ao desenvolvimento social e à compra de equipamentos. Então hoje só estou vindo a agradecer à deputada,
Agradecer a todas as pessoas também que oraram, né? Porque não é fácil, de início de mandato, a gente conseguir uma emenda, ainda mais para o desenvolvimento social. Conte conosco e estamos aí para ajudar. No tema livre, o professor Gediel, com 15 minutos com a parte. Gostaria de saudar todos com boa noite, cumprimentar o presidente, os demais vereadores, a população presente, os assessores presentes também ao plenário. Dois assuntos somente eu tenho a declinar agora. Primeiro, da nossa comissão de estudos, que amanhã teremos o evento aqui, e a comissão de estudos nós temos 5 membros. Sou eu, presidente, Delcinho, relator, professor Amiri, membro, Paulinho Bola, membro, e Rivera, membro. Amanhã nós teremos aqui uma reunião convocada pela comissão, e nós estaremos recebendo o prefeito de Vargem Grande Paulista, um dos pioneiros no transporte tarifa zero, que nós gostaríamos de ouvi-lo, entre aspas, sabatiná-lo, para ver a forma que ele fez, quais os resultados estão dando em Vargem Grande, quais os pontos positivos e negativos da experiência que ele está tendo em Vargem Grande Paulista. Então, o primeiro passo, depois da pandemia, que segurou o trabalho da comissão, nós estamos agora acelerando para ter um relatório final e sugestão para a melhoria do nosso transporte local. A ideia é realmente debater, estudar e trazer bons resultados para sugerir ao Executivo na questão do aprimoramento do serviço público de transporte. E também hoje ficará marcado o nosso retorno à Tribuna Livre, né? E aqui fico grato e posso antecipar o uso da tribuna que teremos nessa noite pelo Benedito Dias, conhecido na nossa cidade, juiz de paz, e que tem uma história. Hoje ele irá usar a Tribuna Livre, e com certeza vai ficar um momento histórico da retomada da tribuna, num gesto democrático, e queremos realmente a participação da população e do cidadão para realmente termos as nossas decisões mais assertivas na busca da solução e de novas políticas públicas no nosso município. E também no aperfeiçoamento de algumas que eventualmente estejam precisando de ajustes. Mas a nossa vontade sempre será uma gestão e uma participação democrática aqui na Câmara. Estaremos sempre abertos ao diálogo, ouvir sugestão dito. E você será o primeiro que vai dar o start aí para que a sociedade realmente participe. É importante a sociedade participar. Quando tem participação popular, quando tem democracia, diminui o risco da corrupção, da má gestão do dinheiro público. Então, a sociedade precisa participar, está gerindo, está participando e ajudando o município nessa questão da gestão pública. E quanto mais entidades, cidadão participar, margens se diminui para más gestões e malversação do dinheiro público. Então, essa é a nossa ideia. Realmente a população ser chamada para estar debatendo, inclusive participando nas audiências de orçamento público, para nós buscarmos melhores soluções para os problemas que nos afligem. Então, essa noite é memorável. E aqui fico feliz por realmente ouvi-lo nesta data. E também para os demais cidadãos da nossa cidade, que realmente venham, tragam assuntos, debatam com os seus representantes da sociedade, que são os vereadores, para que nós possamos sugerir ao Executivo que administra e o orçamento e executa o nosso orçamento municipal. Mas aqui a nossa vontade de sempre ter uma tribuna livre e aberta a todos. Obrigado, parabéns e até uma próxima, né, Paulinho? Tema livre com o vereador DJ Delcinho, com 15 minutos com a parte.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os senhores vereadores, aos munícipes aqui presentes, aos quais eu tenho a honra de representar aqui nessa tribuna. Nota-se que hoje, além do grande desafio que nós temos por estarmos vivendo ainda há 1 ano e 3 meses, aproximadamente, aliás, 2 meses, né? Aproximadamente 1 ano e 2 meses, essa pandemia que ainda assusta o mundo. Nós temos como grande desafio, tendo iniciado a nossa gestão agora no ano de 2021, além de buscar aí os cuidados com a saúde do nosso município, das pessoas que amamos, temos também como grande desafio apontar ao Executivo os problemas que assolam a nossa cidade. E esses problemas parecem ser problemas que nunca têm fim. Nós sempre nos deparamos com os munícipes nos cobrando da qualidade na educação, que inclusive os professores tiveram que, nesse período, de forma emergencial, se adaptar a essa nova necessidade de dar aula à distância aos alunos, de adequar os ensinos. Temos também o grande desafio, como grande desafio de nossa gestão, apontar ao Executivo possíveis soluções para problemas como problemas de infraestrutura, como as estradas do nosso município, que apesar de ter uma população pequena, temos uma extensão territorial muito grande. Nós temos aí aproximadamente 87 mil quilômetros quadrados de geografia, de território. E nós temos, infelizmente, ainda em pleno século XXI, aproximadamente 86 quilômetros de estradas de terra. E é muito triste quando ainda, em pleno século XXI, nós vemos pessoas que não conseguem transitar nas suas ruas com o seu veículo. Pessoas que moram nas chamadas áreas de extensão urbana, que precisam deixar o seu veículo na rua de cima porque a rua de baixo, a rua onde ele mora, está cheia de buraco. E o nosso Executivo, infelizmente, ainda não conseguiu encontrar uma solução que faça com que nós possamos, nós legisladores, possamos direcionar as nossas atenções para projetos de âmbito macro, que nós possamos legislar cada vez mais, buscar cada vez mais novos projetos que nós sabemos que hoje, no governo federal, no governo estadual, existem e nós poderemos buscar. Porém, isso ainda nos dificulta a ação por conta dessas dificuldades que nós precisamos apontar aqui nessa Casa de Leis, em forma de requerimentos, de indicações, porque é isso que nos toma os dias. O tempo todo, os munícipes, os nobres vereadores, nobres pares, são prova disso, de pequenas coisas que poderiam ser solucionadas se analisadas e estudadas de forma macro. Vamos colocar como exemplo o munícipe que solicita a um vereador que instale uma lombada na rua de sua casa. Porque sem essa lombada, as crianças, as pessoas, a integridade física dos moradores de determinado bairro está sendo posta em risco porque os veículos passam em alta velocidade. E se nós pararmos para analisar de forma superficial, na visão de alguém que está trabalhando para indicar aí ações ao Executivo, se você efetuar um trabalho, um estudo de forma macro num bairro, você vai fazer, como foi feito aqui agora, exatamente agora, um requerimento, foi um requerimento, né, vereador Paulinho? Questionando sobre a alteração de uma rua que era de mão única, esta rua tornou-se de mão dupla,
mas infelizmente essa rua não está adequadamente sinalizada. Aí nós chegamos à conclusão de que, se foi feito o estudo, falhou-se na execução da obra, pois você verifica que a rua não está devidamente sinalizada. E se você conclui que ela não foi devidamente sinalizada, ela não poderia ter sido liberada. Ela está expondo os munícipes ao risco de acidente. Isso é muito sério. E se você analisar isso simplesmente numa rua, aí nós chegamos à conclusão de que nós precisamos continuar agindo para apontar ao Executivo que existem muitas falhas a serem sanadas, e essas falhas elas só irão ser sanadas a partir do momento que se fizer um estudo macro de toda uma região, antes de interceder para uma ação. Se você vai implantar uma lombada numa rua, é de imensa relevância que você estude todo o quadrante daquele bairro e não atenda apenas àquela implantação de lombada naquele único espaço físico onde as pessoas estão transitando. Um outro detalhe: se você solicita, via requerimento, que se faça a correção de um buraco que está numa determinada rua, é de imensa relevância que o departamento responsável faça um estudo de todo o quadrante daquela rua, daquele bairro, para analisar se existe a necessidade de tapar algum outro buraco, para analisar se existe a necessidade de fazer algum tipo de pintura de identificação horizontal de trânsito, para analisar se existe a necessidade da aplicação de identificação vertical de trânsito com a aplicação de placas, não somente num local isolado, mas sim em todo o quarteirão. Essa é a palavra que havia me faltado. Então, nós vemos que, hoje, o Legislativo ele ainda se prende a pequenas ações que poderiam ser resolvidas com o simples ato, talvez não tão simples, mas com o ato do estudo, planejamento, análise para a ação, antes que ela seja executada de forma falha, como aconteceu com a rua Hamilton Moratti, onde ainda faltam as placas de sinalização de trânsito. Voltando ao aspecto um pouco de maior intensidade, tratando ainda da infraestrutura do nosso município, nós vemos que hoje o governo federal disponibiliza, por meio do Ministério da Infraestrutura, o Programa de Desenvolvimento Urbano, o ProCidades, onde os estados, municípios e o Distrito Federal podem estar reivindicando e se inscrevendo dentro deste programa, para que se possa trazer a solução para problemas como os 86 quilômetros de estrada de terras que nós temos no nosso município. Além dessa ação que pode ser desenvolvida em contato com o Ministério de Infraestrutura, existem diversas outras ações que se pode estar desenvolvendo. Entre elas, nós podemos encontrar os cuidados com a mobilidade urbana e o transporte urbano, a geração de energia renovável, os cuidados com o abastecimento de água, os cuidados com os resíduos sólidos, onde você trata da otimização da coleta dos resíduos sólidos, a infraestrutura para resiliência e segurança em espaços públicos, que entraria aí a prevenção de crimes e monitoramento, sistema de telecomunicações e internet de alta velocidade, o engajamento comunitário e participação social, enfim. O programa está lá, disponível no governo federal, no Ministério da Infraestrutura, carece de planejamento, vontade política, organização, para que se busque essa ação, para que nós possamos sair dessa bolha de pequenos atos pontuais
e podermos crescer, para que nós possamos atacar com grande força e organização problemas que se arrastam há muitos anos, e nós sabemos que se nós não nos organizarmos, se o executivo não organizar os seus setores, nós continuaremos padecendo e vendo as pessoas viverem na época das carroças. Eu não digo nem na época das carroças, porque na época das carroças as estradas ainda estavam em boas condições para que elas pudessem transitar. É muito pior. Essas foram as minhas colocações. Muito obrigado a todos. Que tenham uma ótima semana. Não havendo ninguém mais inscrito, passamos ao intervalo regimental. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Doutor Prete. Presente. Paulinho Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Professor Gidiel. Presente. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 15/2021, que denomina a via pública municipal e dá outras providências. Solicito ao senhor secretário vereador Francisco a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 15 de 2021. Denomina a via pública municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova, artigo 1º, a atual Rua A do bairro Três Sinos passa a denominar a Rua Luiz Carlos da Silva, Luiz Soldado. A via pública, conforme coloquei em anexo, fica fazendo parte integrada da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 12 de maio de 2021. Professor Gidiel, vereador. Biografia. Luiz Carlos da Silva, inesquecível Luiz Soldado. Nasceu na cidade de Palmital, interior de São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 1955. Filho de Delfina da Silva e Narmentes. Sua infância inteira passou pela bela fazenda Santa Cândida, na cidade de Ribeirão do Sul. Trabalhou na empresa Irmão Silvestre no ano de 1973, em Ribeirão do Sul, no cargo de servente. Um ano após, veio instalar-se nossa querida Alumínio, onde iniciou sua jornada na CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Trabalho árduo, porém gratificante como ajudante entre os anos de 1974 a 1976. Ainda no ano de 1976, estudou no Senai supletivo e ingressou na Polícia Militar, onde ficou conhecido carinhosamente pela população luminense como Luiz Soldado, vindo a aposentar em 2005. Sempre muito respeitado e reconhecido pelo seu profissionalismo, Luiz trabalhou na Prefeitura Municipal de Alumínio em 2006 a 2008, como coordenador de segurança patrimonial. Em seu primeiro casamento com a senhora Lúcia, teve filhos Anderson Correia da Silva, hoje com 42 anos, e Pâmela Correia da Silva, atualmente com 30 anos. Com a senhora Cátia Melo Silva, Luiz contraiu matrimônio no ano de 2005, onde juntos permaneceram até o ano de 2020, por exatos 15 anos, quando veio a falecer no dia 1/12 de 2020, deixando a filha Valentina e também os enteados Kelvin Silva e William Silva, considerados como os filhos legítimos, e sua neta Arla. Para deixar o registro, um dos momentos mais felizes de sua vida, junto à sua esposa Kátia, foi o presente que Deus enviou em suas vidas no ano de 2017, a pequena Valentina. Luiz era apaixonado pela filha do coração e sempre esteve presente em todos os momentos desses apenas 3 anos de vida de Valentina, que tinha apenas 45 dias de vida quando foi recebida em seus braços. Hoje, com 3 anos, guarda as lembranças mais lindas de um pai presente e carinhoso. Participou na comunidade Amigos de Bairros da Vila Granja Modelo e Paulo Dias.
Seu hobby era cantar e tocar moda de viola raiz, onde participou de várias festividades na cidade. Seu maior sonho era o bem-estar da família e ter gravado o CD de música raiz. Em 2006, recebeu o prêmio Troféu Figueroa, na Câmara Municipal de Alumínio. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira. Aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 15/2021, dígito L, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única do projeto de resolução 15/2021, que regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio. Solicito ao senhor secretário Francisco a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de resolução número 15/2021, de 12 de maio de 2021. Regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio. Artigo 1º. Todos os setores da Câmara Municipal deverão ser certificados e instruídos a respeito da obrigatoriedade de observar as normas de caráter nacional introduzidas pela Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem por objetivo garantir o acesso às informações previstas no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º, do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo do artigo 216 da Constituição Federal. Artigo 2º. O direito fundamental de acesso à informação deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública e assegurado mediante: 1. Observância da publicidade como preceito geral, sigo como exceção. 2. Divulgações e informações de interesse público, independentemente de solicitações. 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Aumento do desenvolvimento da cultura de transparência da administração pública. 5º. Desenvolvimento do controle social na administração pública. Artigo 3º. As informações a serem fornecidas pela Câmara Municipal de Alumínio deverão ser franqueadas ao público mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão, observando os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal número 12.527, de 2011. Artigo 4º. O acesso à informação que se trata essa resolução não se aplica às hipóteses previstas na legislação, como sigilo fiscal, bancário, comercial, profissional, industrial, segredo de justiça. Artigo 5º. O Poder Legislativo, independentemente dos requerimentos, deverá divulgar em local de fácil acesso, inclusive em meios eletrônicos e por meio de site, na rede mundial de computadores, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidos, custodiados, dentro as quais: artigo 1º. 1. Competência das autoridades de endereço, telefones e horários de atendimento ao público. 2. Registro de execução orçamentária e financeira. 3. Informações concernentes e procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. 4º. Respostas à pergunta da sociedade. Artigo 6º. O Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, vinculado à Diretoria Legislativa e Administrativa dessa Câmara Municipal, compete orientar, cobrar, fiscalizar a efetividade na prestação desse serviço. Artigo 7º. O acesso à informação dar-se mediante a disponibilização das informações constantes no artigo 3º, assim como diretamente ao cidadão, mediante protocolo de pedido dessa Câmara Municipal, ou desde que seja solicitado mediante sistema informatizado disponibilizado no site oficial da Câmara Municipal, obedecendo-se, em qualquer hipótese,
aos prazos legais estabelecidos na Lei Federal 12.527 de 2011, constando obrigatoriamente 1. O nome do requerente. 2. Número de documento de identificação válido. 3. O telefone e endereço físico ou eletrônico que o requerente para recebimento de comunicações ou informações requerida. 4. Especificação completa, clara e precisa da informação ou do documento desejado. Artigo 8º. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formalizar pedido de acesso à informação. Artigo 9º. O serviço de busca e fornecimento das informações é garantido, salvo nas hipóteses em que será cobrado o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços das matérias utilizadas, tais como produção de documentos, mídias digitais e postagem que deverá ser feita na tesouraria do município. Parágrafo 1º. O solicitante poderá, a seu critério, fornecer os CDs, os DVDs ou outra mídia eletrônica para gravação, hipótese em que haverá cobrança de custos, não sendo possível o fornecimento de material pelo solicitante no caso de cópias xerografadas. Parágrafo 2º. A possibilidade de obtenção de cópias, requerente poderá solicitar que suas expensas sob a supervisão do serviço responsável pelo SIC. A reprodução seja feita por outro meio, desde que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 10º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. 1. Genéricos, desproporcionais ou desrazoados, ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação, consolidação de dados e informações, ou serviço de produção, tratamento de dados que não seja a competência da Câmara Municipal, devendo, neste caso, se seu conhecimento indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 11. São vedadas as exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação, ressalvadas as hipóteses constantes dessa resolução. Artigo 12º. Os casos omissos serão resolvidos pela mesa diretora. Artigo 13º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 12 de maio de 2021. Dr. Prete, presidente. Coloco em discussão. Coloco em votação nominal. Paulo Ribola. Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprova. Rivera. Aprova. Professora Meire. Aprova. Dilson Balduino. Aprova. DJ Delcinho. Aprova. Professor Zidiel. Aprova. Discussão única do projeto de resolução 15/2021, aprovada por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de decreto legislativo 5/2021, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão aluminense ao senhor José Severino de Araújo. Solicito ao vereador, secretário, vereador Francisco, a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2021. Dispõe sobre concessão de título de cidadão aluminense ao senhor José Severino de Araújo. A Câmara Municipal de Alumínio decreta. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor José Severino de Araújo o título de cidadão aluminense. Artigo 2º. Despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 14 de maio de 2021. Chico Capoeira, vereador. Coloco em discussão. Perdão. José Severino de Araújo nasceu em 5 de agosto de 1959, na cidade de Correntes, estado do Pernambuco. Filho de Severino Tenório de Araújo e Anísia Maria da Conceição Araújo. Veio para São Paulo com 9 anos,
morando por 3 anos na cidade de Santana. Após a separação de seus pais, mudou-se com sua mãe e seus irmãos para a cidade de Mairinque. Casou-se com Edna Maria da Silva Araújo, com quem tem 4 filhos: Carlos da Silva Araújo, Cátia da Silva Araújo, Cristiane da Silva Araújo e Tamires da Silva Araújo. Trabalhou em algumas empresas como auxiliar de montagem, operador de máquinas, vigilante. Em 1 de agosto de 1991, passou, através de concurso público, a integrar o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Mairinque. Quando houve a emancipação do município de Alumínio, foi transferido para a Prefeitura de Alumínio e designado a prestar serviços na Delegacia de Polícia Civil de Alumínio. Durante sua trajetória na Prefeitura, respondeu por diversos cargos: chefe de seção de trânsito, supervisor de controle de animais, chefe de seção de vigias, motorista. Atualmente responde pelo cargo de superintendente da Defesa Civil do município. Em sua carreira profissional, José Severino de Araújo se especializou em diversos cursos, como o de bombeiro civil, vigilante, inclusive eleito um dos melhores atiradores da ocasião, escolta armada, trabalhou na Polícia Civil, curso de antiterrorismo, segurança pessoal, entre outros. Também é presidente do Conselho Municipal de Defesa Civil, coordena e executa ações de prevenção e alerta acidentes naturais, como, por exemplo, o Plano Verão de Ação da Barragem Palmital, higienização da cidade contra a Covid-19, programas e projetos voltados ao bem-estar humano, bem como o Plano de Ação Anual, visando o atendimento das operações emergenciais, além das demais atribuições de seu cargo. O esporte foi reconhecido com o título paulista de fisiculturismo e levantamento de peso. Sua grande paixão é trabalhar atendendo a população, não mede esforços para promover a segurança e a tranquilidade dos munícipes, não importando o dia e horário. Por isso, podemos dizer que José Severino de Araújo é um verdadeiro cidadão aluminense. Coloca em discussão. Coloco em votação nominal. Doutor Prete. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Discussão única do projeto do decreto 5/2021, aprovado por 9 votos a 0. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 12/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências com emenda. Discussão única do projeto de lei número 16/2021, que denomina a via pública municipal e da outras providências. Discussão única do projeto de lei 17/2021, dígito L, que denomina a via pública municipal e da outras providências. Discussão única do projeto de lei 18/2021, dígito L, que institui o programa Adote uma Nascente. Passamos então agora à tribuna livre. Convidamos o senhor Benedito Dias a fazer uso da tribuna. Tema: duplicação da rodovia Raposo Tavares, SP-270. Temos 15 minutos com a parte. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereador Dr. João Prete, conhecido meu há muito tempo, desde a antiga delegacia, perto da rodoviária CBA. Senhores vereadores, senhora vereadora, Dr. José Augusto Pinto do Amaral, o São Paulino, Dr. Roberto Gaspar,
Homenageio também o Paulo Sérgio e Dona Érica, os funcionários mais antigos aqui, calculo com uns 27 anos já de Câmara. Internautas e plateia presente. Desculpe se eu estou meio... A máscara atrapalha um pouco. Pode tirar a máscara. Tira a máscara, o senhor está distante. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Benedito Dias, 75 anos, nascido aqui em Alumínio, quando ainda se chamava Vila de Rodovalho, que em setembro de 1946 passou a se chamar Vila de Alumínio, ou Estação Alumínio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores desta legislatura, principalmente ao vereador Dr. Gidiel Osana de Carvalho, que, atendendo a vários pedidos de cidadãos aluminenses, elaborou a propositura ou resolução de mudança do regimento interno, permitindo que cidadão comum como eu façam uso da tribuna livre, extinguindo a antiga tribuna social. Eu sou aposentado da CBA 95 como técnico metalúrgico. Como repórter do Jornal de Alumínio, colaborei por 15 anos como fotógrafo e colunista e ajudei nas matérias da Câmara até a criação da função de assessor de comunicação. Fui por muitos considerado até o 10º vereador. Hoje eu sou historiador, aliás, um estudioso da história de alumínio e juiz de paz do cartório de alumínio. Em 2009, recebi o título de cidadão aluminense. Eu estou aqui para falar da duplicação da Raposo Tavares, SP-270. Faço isso com alguns anos de atraso, já que o antigo regimento não me permitia o uso desta tribuna. Preocupado com a morosidade, a procrastinação e o desinteresse por parte dos políticos e deputados da nossa região sobre a duplicação entre Mairinque, quilômetro 67, e Brigadeiro Tubia, quilômetro 90, que teve várias datas de construção postergada para o seu início, se é 2006, 2014, agora atualmente 2021, sendo este o último trecho a ser duplicado, que, segundo informações, as obras da duplicação foram iniciadas este mês em Brigadeiro Tobias. Eu procurei, em maio de 2009, o vereador Valdo, que era presidente da Comissão dos Estudos da Duplicação da Rodovia, para saber informações como andam os estudos da duplicação, da qual até sugeri a ele que procurasse inteirar e estudar o processo da duplicação, reuniões, projetos, audiências públicas, nos arquivos da Câmara e nos recortes dos jornais na hemeroteca da biblioteca, inclusive no acervo do extinto Jornal de Alumínio, ao qual foi registrado por mim como repórter, colunista, desde 1922, todo o processo de reuniões, audiências sobre a duplicação, inclusive a primeira reunião em 1995, no Palácio dos Tropeiros, em Sorocaba, agendado pelo então prefeito, Dr. Paulo Mendes, seguido de várias reuniões em Sorocaba, São Roque, Vargem Grande, Mairinque e na Câmara Municipal de Alumínio. A última reunião sobre a duplicação, realizada aqui em Alumínio, foi, creio, no primeiro semestre de 2019, a qual não pude participar por motivo de viagem. Segundo informações, foi pouco produtiva e a concessionária não permitiu alterações e questionamentos, só informando que a duplicação do nosso trecho seria iniciada no primeiro trimestre de 2021, como de fato aconteceu. Eu procurei diversos vereadores e questionei o andamento da duplicação antes, e inclusive apresentei sugestões para a futura duplicação, a qual vinha apresentando aumento considerável de acidentes que ceifaram muitas vidas, inclusive pessoas da minha família e do ex-prefeito, ex-deputado federal, Dr. Teodoro Mendes, de Sorocaba. Alguns amigos, como João Carlos Forminha, João Guimarães, que reacendeu a luta pela necessidade urgente da referida duplicação. Reconheço, porém, que com a implantação da terceira faixa, diminuiu muito o número de acidentes, mas assim mesmo continua muito alto. Houve a morte de um motoboy na saída da Estrada do Brejo, que entregaram uma pizza na minha casa, que faleceu. Em 2005, eu sugeri que mantivesse o fórum permanente sobre a duplicação, com a presença dos vereadores, prefeitos, engenheiros, deputados e comerciantes, como ocorreu em 1995, quando teve início as reuniões, audiências públicas. Alumínio era a presença constante. E a própria Câmara de Alumínio apresentou projetos, e o prefeito
Tiseu estava sempre presente, como o prefeito Neto também. Ao serem questionados sobre a duplicação, alguns vereadores demonstraram total desconhecimento sobre o assunto. Alguns chegaram a dizer que foram poucas vezes à Assembleia, ou melhor, alguns nem conheciam, ao Palácio do Governo e na Secretaria de Transportes, poucos conheciam. Mas alguns deles chegaram a participar de viagens turísticas no Nordeste e no interior de São Paulo. E, de fato, cuidando de assuntos da região. Né? O dossiê que está no site da Câmara, como havia poucas informações sobre o assunto, eu resolvi elaborar um dossiê de 45 páginas com fotos, com o título Duplicação da Raposo, a qual, no dia 21 de maio de 2020, eu protocolei na Câmara Municipal, endereçado ao presidente da época, para que o plenário tomasse conhecimento. Após o trâmite, a Secretaria da Câmara digitalizou e colocou à disposição dos senhores vereadores e internautas no site da Câmara. Também direcionei um exemplar desse dossiê para o vereador Anivaldo, que na época era presidente da Comissão de Estudos para a Duplicação da Raposo. No começo de novembro de 2020, eu perguntei a 3 vereadores que pleiteavam a reeleição. Eles demonstraram desconhecimento sobre esse dossiê, pelo menos é o que me disseram. Eu vou ler o ofício que eu encaminhei, esse protocolo. 21 de maio de 2020, a Câmara Municipal de Alumínio. Justíssimo senhor presidente e vereador Eduardo da Delegacia. Venho, através deste ofício, enviar à Câmara Municipal de Alumínio um dossiê ou um histórico sobre a duplicação da rodovia Tavares, CSP-270, que atravessa a nossa região, contando a sua história e também os benefícios que traria para a nossa região a sua duplicação, como também os desconfortos e problemas que a mesma duplicação poderia causar aos aluminenses, já que essa duplicação, mesmo sendo necessária, vai causar danos e a divisão do nosso município, sendo que as passarelas, os retornos e as suas marginais que ladeiam a rodovia precisam de toda atenção para que no futuro a duplicação não seja uma decepção para nós, aluminenses. Gentileza de dar conhecimento ao plenário e à Comissão de Estudo da Duplicação, através do seu presidente, vereador Enivaldo de Jesus. Esta foi a minha entrega do dossiê que está no site. Se alguém quiser pesquisar, está à disposição. Se os senhores estiverem acompanhando a leitura desse eu vou passar alguns detalhes. Na página 1, reunião no Palácio dos Tropeiros, em Sorocaba, a pedido do então prefeito, Dr. Paulo Mendes, onde foi decidida a criação do Fórum Permanente, com a coordenação do então deputado Renato Amari, fotos na página 3. Em 2 de março de 1995, a Alumínio se fez presente e apresentou 2 esboços do projeto visando a duplicação na região de Alumínio, com o projeto do engenheiro Hélio da Prefeitura e do engenheiro Alexandre Strois Figueroa, pela Câmara Municipal. Presente o secretário de Transporte, Dr. Plínio Asma, e o secretário adjunto, Dr. Hermano Sintra, que esteve aqui várias vezes em Alumínio, e se tornou nosso amigo. Em um desses projetos, sugeria até mudar a passagem da rodovia pelo bairro do Irema, passando pelo alto do Jardim Olidel, onde passava antigamente a antiga Raposo, por cima dos morros de Pantoja, até atingir Mairink. Na página 5 está a audiência pública em Mairink sobre a duplicação até o quilômetro 67 e os problemas e consequências que gerou essa duplicação, deixando os usuários sem retorno. Houve até manifestação, cujos manifestantes reclamaram até da presença de alguns políticos que não fizeram nada para que aquilo acontecesse. Foram construídas 3 passarelas em Marmeleiro, e houve até a promessa de construir um retorno ou rua a partir da estrada Mário Covas, que vai para Dona Catarina, passando pelas Vilas Granada e Barreto. Na página 6, é um resumo sobre os retornos rotatórios desde Mairink, quilômetro 67, até o bairro Granada, Sorocaba, o bairro Genebra, Sorocaba, passando pelo condomínio dos Pássaros, Irema, pedágio e entrada de Alumínio, que muitos sugeriram que fosse feita sobre a rodovia. Conversando com o engenheiro na época, da DR, eles falaram que o único ponto que daria para fazer uma passagem subterrânea seria, lógico, na entrada de Alumínio, o que foi descartado também. A passarela, na página 7. A passarela do pedágio, que foi inaugurada em março de 2020, desagradou a pedestres, moradores, comerciantes e comerciantes da redondeza. A mesma deveria ser construída a 10 metros para a frente da passarela, no sentido Paraíso,
o que possibilitaria a instalação de uma escadaria em direção ao Jardim Lidel, além da rampa em direção à Vila Paraíso. A Via Oeste também não permitiu que fosse usado o vão livre da rampa para estacionamento de veículos, ao qual prejudicou muito o comércio local. Fotos na página 10, 11, 12 e 13. A Via Oeste alegou falta de segurança para o veículo ali instalado e os comerciantes sugeriram a instalação de tela de proteção na rampa. Não houve acordo. A passarela reformada, nova passarela, nas páginas 15. Moradores no entorno da Raposa em reunião com o engenheiro Éder, diretor de obra da PMA, matéria do Jornal de Alumínio e Cruzeiro do Sul, sobre o mesmo assunto. Na página 17 e 18 fala melhoria, acessos. Na página 20, o protesto na Raposo Tavares, fechado, por causa de acidente com aluminense. Inauguração do posto, no pedágio, manifestação de acidentes com caminhão de óleo. A inauguração do posto de pedágio em alumínio. Duplicação em 2006, passou para 2014, está na página 25. Na página 26, o prefeito Jacob na Artesp, para duplicação. Página 29 e 30, enchente da Raposo, da qual eu fui vítima várias vezes, com a minha família também. Na página 32, o secretário adjunto, doutor Hermano Cinto, fala sobre os ônibus suburbanos e melhorias que ele trouxe para alumínio. Na página 36, fala sobre ISS recolhido no pedágio da região. Estudo do impacto, na página 37, estudo do impacto ambiental da duplicação. Foi em 27 de março de 2020, que já foi um grande avanço para a duplicação. Na página 38 e 39, foto da inauguração do acesso da interligação do Dr. Celso Charuri, quilômetro 92. E depois a história da Raposo Tavares, que pouca gente conhece, que foi inaugurada em 26 de agosto de 1922. Vai fazer 100 anos essa história, pelo presidente, que hoje é governador, o cargo, Dr. Washington Luiz. Não sei se vai dar tempo, mas gostaria de concluir. Né? Eu venho acompanhando o estudo da duplicação desde a primeira reunião em 1995, e posso dizer que o nosso município, até mais ou menos no ano 2005, foi um dos que mais se empenhou para receber a duplicação, por ser um dos trechos mais perigosos da Raposo, desde Mairinca, passando por Pantojo, viaduto da CBPO, chamado de descida do Laria, depois do quilômetro 74,500, que ficou conhecida como a Curva da Morte, no Paraíso. Sobre isso aí, eu devo dizer que houve um acidente lá que o motorista se perdeu com um carro baú, caindo de lado, não chegou a cair nas profundezas. Mas ali naquele dia eu conversei com o saudoso Paulo Simões, pai do Paulinho, que falou, você está vendo o perigo aí? Eu falei, estou. Você como fotógrafo, o que o senhor acha? Eu falei, devia ser retirado do barranco. Esse barranco atrapalha muito. Não é que pouco tempo depois, o Paulo levou conhecimento do DR e foi retirado aquele barranco, que melhorou aquela curva lá. E também o declive do asfalto. Deixa eu ver onde eu parei. A subida do Irema, as curvas do tipo S, entre os quilômetros 82 e 85 da Genebra, um dos maiores perigos da nossa região. Que com a duplicação, se aquele trecho não for corrigido, poderá se tornar muito perigoso. É uma curva em tipo DS que, passagem comum ali, já é perigosa. E também o grande fluxo de caminhões e carretas com destino da CBA, fábrica de Mairinque, como também o grande número de ônibus e operários e estudantes. Cabe a nós, cidadãos comuns, políticos, autoridades sociais, lutar muito para que o impacto ambiental, social e geográfico que vai dividir o nosso município seja o menor possível, com a construção de retornos próximos, passarelas onde for necessário, e ruas ou marginais desde o quilômetro 74 até o Jardim Progresso, a entrada do Brejo. Embora saibamos que órgãos responsáveis já estejam com o projeto pronto e não aceitam mudanças e opiniões, é justo que as nossas autoridades tomem conhecimento do projeto e façam questionamentos necessários enquanto as obras não se iniciam. Exigir as compensações, os benefícios com a chegada da duplicação, que certamente vai dividir a nossa cidade. Lembrando que a nossa passagem, nós somos só passageiros, mas a cidade permanece. Precisamos saber que legado vamos deixar para nossos filhos, netos
e para a futura geração, muitos que participaram da primeira reunião da duplicação, no longínquo ano de 1995, já não estão entre nós para ver a sua realização. Agradeço a todos. A minha intenção não foi fazer críticas, mas sim colaborar para que, no futuro, tenhamos uma cidade melhor, digna de se viver, da qual nós possamos todos nos orgulhar. Boa noite, obrigado a todos pela atenção. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o dossiê, esse dossiê encontra à disposição para todos. Obrigado. Pela ordem, presidente. Gostaria de agradecer ao professor Gidiano pelo elogio que me fez. Muito obrigado, professor. Prossiga. Pela ordem, presidente, eu gostaria de usar a palavra com base no Autorizado artigo com a parte. 115 do Regimento Interno para comentar do assunto tratado. 15 minutos com a parte. Primeiro, reiterar e parabenizar o dito pela essa preocupação e pelo uso da tribuna livre hoje. Realmente ele tem toda a razão em se preocupar pelos impactos que a Raposo Tavares, a sua duplicação, trará para a cidade e para a sua população. Eu me comprometo, Dito, a ter conhecimento do dossiê que você protocolou aqui no ano passado, 2020, sobre sugestões aí com relação ao trajeto e aos impactos que a Raposo trará para nós. Sabemos do avançado dos estudos, das audiências públicas que fizeram, da Artesp, mais o governo do Estado. Sabemos também da dificuldade que é lutar contra o governo do Estado e a Artesp. Mas não podemos desistir. Eu acho que nós, vereadores, devemos entrar em contato com os nossos deputados, representantes aqui na nossa região, para ver o que é possível e qual vai ser o trajeto e o impacto que trará ao nosso trânsito, ao nosso deslocamento aqui na cidade de Alumínio. E sabemos que o ritmo é muito pouco, muito devagar para a duplicação. Essa duplicação já estava prevista desde 2014. Mas implantar pedágio, cobrar caro, isso a Artesp e o governo do Estado fazem muito bem. E nós gostaríamos que possamos, de uma certa forma, ainda conversar, não desistir, acreditar que alguns ajustes é possível fazer no trajeto que a Artesp, junto aí com a VIOS, CCR, vão fazer essa duplicação. Então, me coloco à disposição. Entrarei em contato com o deputado e a deputada que eu tenho mais aproximação para a gente ver o que é possível junto com os nossos pares e a comunidade também. Fica aqui a minha vontade de estar colaborando com os anseios e me preocupar também com essa pauta da duplicação e que realmente venha atender a maioria da nossa população e não afetar muito, não só o nosso comércio, mas o deslocamento na nossa cidade e dificultar aqui, de uma certa forma, inclusive, socorro, né, de pessoas doentes que às vezes precisam atravessar Raposo para ir para o pronto atendimento, e alongar esse percurso é preocupante. Por isso, o nosso desejo de estar acompanhando todo esse movimento da duplicação da Raposo Tavares. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Pela ordem, presidente, peço para fazer uso da palavra. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o seu Dito, né? Seu Dito foi meu companheiro de vôlei aí, né, seu Dito? A minha infância, adolescência inteira. Miguel. Queria cumprimentar o senhor pela iniciativa, né, dizer que aqui o senhor é uma pessoa muito benquista, como o senhor disse, o senhor foi parceiro da Câmara, né, e sempre demonstrou essa preocupação. A gente conversou em época de eleição, o senhor sempre demonstrou essa preocupação social, né, com o município.
E só queria fazer alguns esclarecimentos aqui, porque 8 vereadores aqui são novos, e eu participei efetivamente de algumas ações do mandato passado, inclusive junto com o Enivaldo, né, o Valdo, que o senhor chama carinhosamente. E o senhor, pelo que escreveu, sabe da dificuldade que é acessar a Via Oeste, né? O senhor disse que a Via Oeste não permitiu isso, não permitiu aquilo, e a sensação que nós tivemos nesse momento de trabalho foi exatamente essa, de que não seríamos atendidos. Fizemos esses trâmites, Gediel, de falar com o deputado, fomos em reuniões, conseguimos uma ação, o Enivaldo conseguiu uma ação que foi muito, ao meu ver, grandiosa. Ele conseguiu trazer, na época, o secretário aqui, né, o secretário de transportes aqui em Alumínio, e eles viram, né, pessoalmente, tudo que podia causar de dano se fizesse, porque a previsão é uma obra de arte aqui no acesso, aqui do letreiro da entrada da cidade, que inclusive já está até, para quem reparou, com as cercas da CBA retiradas, porque já começou a desapropriação daquela área, já foi desapropriada, pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, eu continuo acompanhando. E a outra seria depois lá da Polícia Rodoviária, né, o que atrasaria bastante a questão do socorro por causa do pronto atendimento, e esse foi o maior argumento que nós usamos na época, a questão do pronto atendimento. Logo no mandato passado, a CBA fez um projeto com a prefeitura e criou um plano diretor para o município, que Alumínio não tinha plano diretor. E nesse plano diretor foram colocadas 2 obras de arte, que é como eles chamam os viadutos, né? Eles chamam de obra de arte. Uma no letreiro aqui e a outra no bairro Pedágio, por causa, efetivamente, do pronto atendimento. Teoricamente, eu não sei se eu estou falando besteira, Nezinho pode me auxiliar, quando se tem um plano diretor no município, teoricamente, eles têm que respeitar esse plano diretor. É isso que nós estamos confiando. O que nós conseguimos fazer legalmente para amarrar foi colocar essas 2 obras de arte no plano diretor do município. E essa é a briga agora. A briga é que se respeite o plano diretor da cidade. Tá? Então, acho válido, Gediel, óbvio, todos os vereadores falar com os deputados, unir força, até porque tem eleição no ano que vem, né? Então há um interesse maior. Só que eu já digo que nós fomos na audiência pública que teve aqui em Alumínio, e foi uma das cenas mais horrorosas que eu vivi na minha vida, porque nós usamos a palavra, né, diferente de outros mandatos que o senhor citou aí, nós tivemos sim o interesse, nós usamos a palavra, e no final da audiência, eu fui tentar falar com o diretor, com o presidente da Via Oeste, porque assim, ele não sabia exatamente nada do que acontecia aqui no nosso perímetro. Ele não sabia nem onde era Alumínio. Ele veio para a audiência pública para cumprir tabela, porque é obrigado a fazer, e quando fizeram perguntas, ele não sabia responder. Não, eu prometo que eu vou mandar a resposta depois. Não, eu me comprometo a responder depois. Ele não fazia ideia do que era esse perímetro aqui. E quando eu fui chegar perto dele, porque ele se comprometeu a dar as respostas, e eu queria, como que eu acesso? Ele foi me entregar o cartão, o segurança dele me empurrou, colocou a mão no meu peito e me empurrou. O Miguel está balançando a cabeça aqui porque ele estava presente. E por isso que a indignação, como foi o depois em São Roque, não sei se vocês viram os vídeos circulando, que eu não pude comparecer em São Roque porque eu estava trabalhando, por isso a indignação dos vereadores lá em São Roque, e chamando a atenção dele, por quê? Porque foi de uma grosseria gigantesca, eu fui empurrada, quando eu fui tentar chegar perto de um presidente de uma concessionária, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Então, por que eu estou contando e colocando essas coisas aqui? Porque, às vezes parece, seu dito, que a gente não tem vontade, às vezes parece que o vereador não trabalha, mas tem uma força muito maior do que nós aqui na cidade de Alumínio. É diferente a abordagem de Sorocaba, por exemplo. Olha o tamanho da cidade, olha o que significa para a região. Não estou diminuindo a minha cidade, não é isso, mas é assim que nós somos tratados quando nós vamos para alguns compromissos. Adianto para o senhor que mesmo fora do mandato, o vereador Enivaldo não parou o trabalho.
Inclusive, ele tem compromisso, e eu fui convidada, ele tem compromisso na semana que vem, justamente para tratar, porque foi ele que começou, e ele tem os contatos com as pessoas lá, ele agendou. Então, a gente continua se preocupando, sim, fazendo um trabalho, sim, mas não é fácil. E eu, honestamente, acredito que a forma que a gente tem de conseguir garantir essas passagens, né, sem dividir a nossa cidade em duas partes, é o plano diretor do município. Tá? São essas minhas colocações, eu agradeço. Ordem, presidente. Prossiga. Seu Dito, agradecer ao seu Dito para 15 minutos com a parte. agradecer ao seu Dito aí pela estreia da Tribuna Livre. Ela desejo aí dos vereadores, dos demais vereadores companheiros. Seu Dito, obrigado aí. Falando da Via Oeste, como o professor mencionou, cada vereador acredito que está se posicionando, buscando força. A gente sabe que não vai ser fácil, mas é o nosso compromisso. Estivemos com o deputado federal Vitor Lippe semana passada, o vereador Delcinho, o doutor João, onde nós colocamos ele na Raposo Tavares, fizemos ele parar o comboio dele de compromisso e levamos ele até a Raposo para a gente questionar aquilo que nos preocupa, até porque o cidadão vai acabar pagando o pedágio na marra, não vai ter outra opção, se a gente não conseguir unir forças aí com os deputados da nossa região. E é claro que o deputado Vitor Lippe já foi vereador nessa casa, ele tem o compromisso com o município, e ele vai ter que voltar até essa casa, até a nossa cidade, para pedir o apoio para o nosso cidadão. Então, é o que eu quero dizer aqui, que estamos, sim, buscando ajuda, buscando um melhor conhecimento da nossa situação real, do ponto de vista jurídico também, e desde já, deixar aqui para o senhor aberto aqui, por parte desse vereador aqui também, nós estamos na luta, o que o senhor precisar, eu também tenho a intenção de ter acesso ao seu dossiê, e desde já, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. 15 minutos com a parte. Neste momento eu quero também reforçar a fala de apreço de cada um dos pares que se dirigiram ao senhor aqui neste momento. Dizer que é um grande orgulho ter a presença de uma pessoa como o senhor aqui, que tem muito a oferecer da história da nossa cidade, não só nas suas falas, como também nas imagens que nós encontramos, né, no restaurante, que está localizado em frente ao Banco Bradesco. É com grande emoção que se contempla aquelas fotos, e saber que isso faz parte do seu acervo me enche de orgulho. Em se tratando do assunto duplicação da Raposo Tavares, eu me sinto imensamente honrado em poder dar continuidade a essa busca, pois eu imaginava que não conseguiria. Porque há algum tempo, quando me interessei pela política da minha cidade, há 4 anos atrás, eu acompanhava o contrato com essa concessionária, e esse contrato, com duração de 20 anos, ele já venceu. Nós estamos no meio de uma extensão desse contrato, que foi de 2 anos, que o governo estadual renovou sem licitação, e notamos que esse processo de duplicação ainda vai demorar, né? Aquele trecho que se iniciou agora em Brigadeiro Tobias tem a previsão de 1 ano para sua entrega, e tomamos conhecimento de que a duplicação que liga Mairink a Alumínio vai se iniciar agora no 2º semestre. Então, imaginamos que esse contrato será estendido por mais algum período. Eu vejo que é de extrema importância a nossa dedicação para que essas necessidades sejam respeitadas. Como bem disse a nobre vereadora professora Meire, é importante que eles respeitem esse plano diretor,
E é de imensa importância, assim, que os nobres vereadores mobilizem os seus deputados, e seria de grande valia se a nossa comunidade também se mobilizasse. Eu tenho como exemplo a duplicação que foi feita pela Via Oeste no trecho entre a cidade de São Roque e Mairinque. Esse processo de duplicação ele foi realizado no período de apenas 5 meses. Mas para que isso acontecesse, infelizmente, foi necessário que se perdesse uma vida. Aí a população se uniu, bloqueou a estrada, convocou as redes de TV, convocou audiências públicas, e assim a duplicação saiu. Em apenas 5 meses o trabalho foi realizado. Salvas as suas falhas, que agora também foram conquistadas, né, que foi uma alça de acesso para o bairro Granada. Mas o que eu quero dizer é que somente a união das forças do poder público e da população podem realmente trazer grandes resultados para um trabalho onde eles têm a obrigação de nos servir. Mesmo sabendo do tamanho da nossa força, que teoricamente não é maior que a do governo estadual e desta concessionária, eu me coloco à disposição dos nobres vereadores, da minha população e do senhor Benedito, que continua, como há muitos anos, escrevendo páginas na história da nossa cidade. E mais uma vez, muito obrigado. E essas são as minhas colocações, senhor presidente. 15 minutos com a parte. Nobre senhor Benedito, pessoa honrada do nosso município, a quem elevo todas as minhas considerações. Nobres colegas vereadores, é salutar o pleito do nosso munícipe, senhor Benedito, em vir exaltar a necessidade de preocupação para com a duplicação da Via Oeste na nossa Raposo Tavares, e ainda mais que estará completando, como os anais dele nos contempla, 100 anos da existência da nossa Raposo Tavares. Raposo Tavares é uma preocupação muito grande a sua duplicação, principalmente passando aqui pelo nosso município. Tenho convocado todos os nobres vereadores a articularem com seus deputados, com a Artesp, com o senhor prefeito, para que não concordemos, não aceitemos a imposição da Via Oeste. Nós temos que ser respeitados. A dignidade de uma cidade não pode ficar à mercê de uma concessionária. Eu convoco todos os munícipes para que possamos manifestarmos-nos contra as imposições da Via Oeste. No momento correto, se necessário for, iremos todos à rua e estarei convocando, tenho certeza, com o apoio dos nossos vereadores, com o Executivo. Amanhã mesmo foi cancelada uma audiência que o nosso presidente Paulinho havia marcado na Secretaria da Artesp, para justamente com o prefeito e juntamente com o diretor da Artesp, tentarmos discutir isso. Preferimos adiar para que numa próxima situação, depois de analisarmos todos os projetos, também colocarmos as nossas condições. Agradeço ao professor Ameire de ter colocado a questão do plano do nosso município, que eu não tinha conhecimento disso, mais um argumento que todos juntos iremos utilizar e exigir o respeito à nossa população. Se existe uma coisa que eu pleiteio, é o respeito à comunidade, é a vontade soberana de um município. Não podemos de forma nenhuma aceitarmos imposição de uma mera concessionária, independente se ela tem a nível estadual. Somos aluminenses e vamos lutar por isso. Agradeço.
Nada mais? Ninguém mais se manifestando? Pela ordem, senhor presidente. Prossiga. 15 minutos com a parte. Como bem disse o nobre vereador DJ Delcinho, né? Em Mairim, que teve que ter uma fatalidade e, infelizmente, foi uma jovem de 22 anos, Maria Emília Biasotti. Ela é minha prima e às 6h40 da manhã foi atropelada por uma carreta, né? E a gente precisa, sim, se manifestar, não é porque o projeto está aprovado, mas, porém, não está iniciado. Temos, sim, que lutar. Como bem diz o presidente da Câmara, né, Dr. Lúcio Prete, a gente está se unindo com os deputados. Na sexta-feira passada, levei para a deputada também a cópia do a cópia do projeto da VOeste, das folhas 10 ao 25, que é esse trecho de alumínio, né? E ela vai se reunir com os outros deputados também, à procura da Artesp, para tentar solucionar o quanto antes. Então, temos sim que fazer manifestação. Como bem disse a nobre vereadora, a professora Meire, né, a gente tem uma limitação de população, mas não é por isso que vamos deixar fazer o que quiser, tratar nós como qualquer uma cidade, né? A gente merece respeito, sim, são vidas que estamos falando. Não vamos dividir as cidades em duas, né? Já por causa da passarela, já afetou vários comerciantes da avenida. Então, vamos sim lutar, vamos fazer manifestações. Se tiver que parar Raposo Tavares, vamos parar sim. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.